Muito boa tarde, ouvintes da Rádio Mensagem FM. Estamos iniciando mais um programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. A produção e apresentação deste programa é de Ademir Fernandes. Diz uma história que certa vez o discípulo de um filósofo foi procurar seu mestre que estava para morrer e perguntou-lhe: não terias mais alguma coisa a dizer ao teu discípulo? O sábio então abriu a boca e ordenou que o jovem olhasse lá dentro. Vês a minha língua? Perguntou. Claro, respondeu o discípulo. E os meus dentes ainda existem perfeitos? O discípulo replicou: não. E sabes por que a língua sobrevive aos dentes? É porque é mole e flexível. Os dentes se acabam e caem primeiro porque são duros. Assim, aprendestes tudo o que vale a pena aprender. Nada mais tenho a ensinar-te. Meus amigos, no mundo corporativo, existe o conceito de que as constantes mudanças no mercado exigem que os profissionais desenvolvam flexibilidade no ambiente de trabalho. As mudanças do mercado, as necessidades do cliente, o avanço tecnológico, crises econômicas que o país enfrenta, exigem cada vez mais que, além das habilidades técnicas, os profissionais também desenvolvam e potencializem a flexibilidade no ambiente de trabalho. Existe a expectativa de que quando uma pessoa coloca esta competência em prática, ela garante à empresa inovação tanto em suas atividades quanto em seus produtos e serviços. É importante frisar que ser flexível não quer dizer que o profissional deva se abdicar das suas expectativas e opiniões e se tornar um colaborador manipulável, por exemplo. Muito pelo contrário. Ao ser flexível, a pessoa se torna capaz de questionar, de expor suas ideias de diferentes formas, através de sugestões e articulações, pontuando as suas reivindicações, mas sem deixar de ter empatia pela opinião do colega de trabalho. A flexibilidade existe quando a pessoa se sente confiante e seguro para correr riscos e se colocar à frente das inúmeras situações que ocorrem no ambiente de trabalho. É pertinente dizermos que a flexibilidade é uma característica de pessoa com um grande senso de autoconhecimento, pois através do reconhecimento das suas qualidades, pontos de melhoria, limitações e objetivos, ele é capaz de trabalhar para que haja uma habilidade presente em suas atividades. Flexibilidade é a característica do que é flexível, ou seja, aquilo que consegue se dobrar com facilidade, maleável. Por isso a história que contamos há pouco. Vemos nesta história a simbologia que o filósofo faz entre a língua, os dentes e a flexibilidade. Desta forma, uma pessoa extremamente rígida, radical, dificilmente utilizaria o recurso da flexibilidade para promover a conciliação e dificilmente adotaria tom moderado na resolução de qualquer problema. No sentido figurado da palavra, a flexibilidade do indivíduo é a qualidade de compreender, aceitar ou assumir as opiniões, ideias ou pensamentos de outras pessoas. Normalmente as pessoas flexíveis são consideradas dóceis, mais diplomáticas. A capacidade do indivíduo conseguir realizar várias atividades ou ocupações ao mesmo tempo pode ser considerada também um tipo de flexibilidade. Ser uma pessoa flexível significa fazer boas escolhas em meio a 1 milhão de opções que chegam às nossas mãos. Isso valendo tanto para a vida profissional como para a vida pessoal, para a vida familiar. Mas muita gente ainda confunde a flexibilidade de atitudes
como estar disponível para tudo e todos, mas isso também não é verdade. Devemos sim ser flexíveis para fazer boas escolhas em nossa vida. Saber o que é ou não é bom para nós significa estarmos disponíveis abertamente para encararmos mudanças. Afinal, o que mais temos em nosso dia a dia são os desafios a serem superados. É muito mais fácil aceitarmos a realidade da vida, dos fatos como realmente são. Aí vem a flexibilidade, isto é, o bom senso, sabedoria interior em ação para que possamos nos adaptar a diferentes situações. Com a rigidez na alma, não resolveremos questões, problemas da vida, pelo contrário, tornaremos as situações de convivência com as pessoas cada vez mais difíceis. Muitas pessoas ainda estão no padrão da resistência. São aquelas que opinam e só elas têm razão em determinado assunto. Infelizmente, encontramos pessoas que pensam de uma forma e não mudam as ideias, preferem ter razão do que serem felizes e flexíveis. Não chegam a nenhum acordo. É bastante difícil lidar com pessoas com esses temperamentos, nós sabemos. Nos relacionamentos familiares, nos relacionamentos entre casais, onde a intolerância e a flexibilidade está presente, difícil se torna a convivência. Não raras vezes chega ao nível do rompimento total, porque ambos radicalizam e não acham em conjunto as soluções para os seus problemas. Meu amigo, antes de intransigirmos em qualquer questão, precisamos nos lembrar que, em primeiro lugar, devemos ter a consciência de que tudo muda, nada fica estático para sempre. Nós estamos em meio a uma evolução constante em todos os sentidos da vida. Partindo daí, a flexibilidade existe em tudo. Basta nos adaptarmos de forma sábia diante das situações as quais nos são propostas diariamente. É preciso acionar a luz existente dentro de cada um de nós, a luz da fé. Sem a fé, sem acreditar em nós mesmos, nada acontecerá. Sabemos que tudo na vida tem limites, mas é por meio da luz interna da fé que podemos fazer boas escolhas, que podemos nos harmonizar diante de tantas divergências e nos conscientizarmos de que tudo é uma mera questão de equilíbrio emocional. Outro ponto é sentirmos a satisfação, prazer por tudo que é bom, por tudo que é positivo e legal para a nossa vida. Prender-se a pontos negativos foge da sabedoria de ser flexível. Muitas vezes em nosso dia a dia nos deparamos com as críticas das pessoas, mas tudo dependerá de como encaramos tais críticas. É necessário analisar cada uma delas e saber diferenciar o que está valendo ou não para o nosso crescimento evolutivo. Por pior que a situação pareça ser, jamais devemos ter medo de expor nossos próprios pensamentos e sentimentos. Só assim chegaremos a um acordo mais justo, verdadeiro e real. A questão de sermos empáticos é também um comportamento sábio para nos tornarmos flexíveis. O colocar-nos sempre no lugar do outro é sinal de respeito, é sinal de inteligência, bom senso e flexibilidade. É importante estarmos atentos aos sentimentos e pensamentos dos outros. Resumindo, ser flexível nos ajuda a compreender melhor como a vida funciona, de uma maneira muito simples. Muitas vezes somos nós mesmos que complicamos determinadas situações. A flexibilidade e o equilíbrio das emoções nos impulsionam a buscar novos rumos para a nossa vida de forma mais tranquila, serena e sem dificuldades. Devemos sim ser flexíveis em nossas ações. Assim, teremos mais equilíbrio, mais qualidade de vida emocional, social, espiritual e tudo com certeza será conspirado a nosso favor.
Não pense só nos problemas, e sim nas soluções. É como já dizia o escritor brasileiro Luiz Fernando Veríssimo: a maneira como você encara a vida é que faz toda a diferença. Amigos ouvintes da Rádio Mensagem FM, vamos fazer um breve intervalo de 1 minuto e já voltamos para continuar apresentando o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. 1 minuto, já voltamos. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto devo a um amigo, e só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum. Ouvintes da Rádio Mensagem FM, voltamos a apresentar o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. No programa de hoje nós estamos falando sobre flexibilidade e trazendo esta reflexão para o cristão: o que é mais importante, a flexibilidade ou a rigidez? Quando falamos em padrões éticos, não só na vida cristã, mas como em qualquer espaço que vivamos, obviamente temos que primar pela rigidez de nosso comportamento, de nossa vida. Agora, quando falamos em promover o entendimento, buscar soluções e conciliações, na verdade, o cristão precisa de uma combinação de ambas, tanto da flexibilidade como da rigidez. No entanto, mesmo entre alguns povos de Deus, às vezes pode faltar o equilíbrio entre a firmeza e a flexibilidade. Eles seguem elevados princípios, mas uns poucos tendem a ser intransigentes. Outros se assemelham um pouco a uma cana jogada pelo vento, sucumbem às pressões e às influências deste mundo. Ou talvez sejam tolerantes a ponto de serem permissivos. Como diz Salomão, para tudo há um tempo determinado. Eclesiastes 3:1. Quando então é tempo para ser rígido e tempo para ser flexível. Uma coisa é clara para o cristão: não pode haver flexibilidade quando se trata de obedecer a Deus, pois o amor de Deus significa o seguinte, disse o apóstolo João, que observemos os mandamentos de Deus, contudo, os seus mandamentos não são pesados. Não obstante, há também ocasiões para ser flexível. O próprio apóstolo Paulo indicou isso ao dizer: seja a vossa razoabilidade conhecida de todos os homens. Filipenses 4:5. A palavra grega que Paulo usou aqui significa não insistir na letra da lei. Ela expressa aquela consideração que olha humana e razoavelmente para os fatos de um caso. A razoabilidade é muitas vezes uma questão de se estar disposto a adaptar-se às circunstâncias existentes. Por exemplo, um missionário que serve no estrangeiro, talvez logo ele verifique que as regras de etiqueta daquele país são diferentes das do país em que ele foi criado. Mas, se ele desprezar os costumes do povo local e se recusar a fazer alguns ajustes, sua missão certamente não será eficaz. Assim, sensatamente, ele se adapta aos costumes benéficos da nova cultura. Ninguém se sente bem perto de alguém crítico ou excessivamente exigente. Não fiques justo demais, acautela Salomão, nem te mostres excessivamente sábio,
porque devias causar a ti mesmo a desolação. Os cristãos precisam fazer concessões às imperfeições dos outros. Quão bom é tentar olhar os assuntos do ponto de vista da outra pessoa. Infelizmente, porém, alguns cristãos, na antiga Corinto, por exemplo, estavam tão preocupados com os seus direitos pessoais que chegaram até mesmo a levar os seus concrentes aos tribunais. Por divulgarem seus problemas diante dos descrentes, não só trouxeram problemas para a congregação, como também ampliaram a brecha entre eles mesmos. Deve-se mostrar flexibilidade também ao cuidar de casos que sejam passíveis de julgamento, até dentro da própria igreja. Manter o equilíbrio entre firmeza e flexibilidade pode não ser fácil. Parece que os humanos imperfeitos tendemos naturalmente para extremos. Mas os cristãos que se esforçam para ser firmes, porém flexíveis, serão recompensados plenamente, com certeza. Por tentarem ser flexíveis, gozarão de melhores relações com os outros e evitarão muita agitação emocional. Ademais, por serem firmes, constantes em boas obras, quais homens íntegros, os anciãos designados dão um exemplo que granjeia a confiança e a cooperação da inteira congregação, ao passo que prosseguem todos juntos com a perseverança e a esperança de vida eterna. Meu irmão, seja flexível. A dureza do radicalismo não nos leva a lugar algum. Pense nisso e viva melhor. Queridos ouvintes da Rádio Mensagem FM, chegamos ao final de mais um programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. A produção do programa de hoje foi apoiada em artigos de Márcia Fernandes, divulgada no site www.marciafernandes.com.br, e no artigo postado por José Roberto Marques no site ibccoaching.com.br, e ainda em artigo publicado no site uol.jw.org. Muito obrigado, meus amigos, mais uma vez pela sua audiência ao nosso programa. Bom fim de tarde, bom descanso e até a próxima quinta-feira, quando estaremos de volta aqui nos 87,9 da Rádio Mensagem FM para apresentar novamente o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. Até quinta, conto com a sua audiência. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto deva a um amigo, e só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum, só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus.
Senhor.